E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate que, olha, dá o que falar no mercado. Mentor Q contra Spot Gama. São dois gigantes da análise de gama, mas que volta e meia mostram números diferentes. Bora decifrar esse código juntos? E aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? A gente tem dois modelos que são referência, super respeitados, apontando para níveis que são um pouquinho diferentes. E agora? Qual deles a gente segue? Será que tem um certo e um errado nessa história? É isso que a gente vai investigar aqui. Ok, vamos começar com o nosso primeiro investigado, o Mentor Q. Para entender o Mentor Q, tem que entender a filosofia dele, que é toda focada no agora, no fluxo do momento. Uma boa maneira de pensar no Mentor Q é como se fosse um mapa de calor do mercado em tempo real. Ele não está tentando adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês, não. A função dele é mostrar onde a ação está concentrada agora, onde a pressão de compra e venda está acontecendo no intraday. E como ele faz isso? Bom, a metodologia é a chave de tudo. Ele olha tanto para as opções do índice SPX quanto para as do futuro ES. E aqui vem um ponto crucial. Ele dá um peso enorme para as opções de 0 dias, as famosas 0 DTE, que hoje em dia dominam o volume. Além de juntar o Open Interest com a exposição gama, o GEX, ele também ajusta pela exposição delta, o DEX. E o resultado disso tudo é um foco total em entender onde os dealers são forçados a se posicionar durante o pregão. E essa frase resume a ópera. A sensibilidade ao fluxo do dia é a grande marca do Mentor Q. Ele é reativo, ele é rápido, ele é totalmente focado no aqui e agora. Agora, vamos virar a chave e dar uma olhada no nosso segundo investigado e ver como a abordagem muda da água para o vinho. Vamos conhecer o Spot Gama, que traz uma perspectiva bem diferente. A visão estrutural. Se o Mentor Q é um mapa de calor, o Spot Gama é como se fosse a planta baixa do mercado. Ele não está tão preocupado com a temperatura do momento, mas sim com as vigas de sustentação, com as paredes que definem a estrutura toda do mercado. E a metodologia dele, claro, reflete isso. O foco é quase total no Open Interest do SPX. O cálculo do gama é mais, digamos, clássico, por strike e por vencimento. E ele dá um peso bem maior para as opções de prazo mais longo, como as semanais e as mensais. O fluxo do intraday, que para o Mentor que era tudo, aqui fica em segundo plano. O objetivo é outro, é achar os grandes níveis estruturais. E essa citação aqui mata a charada. Não se trata da batalha do minuto a minuto, e sim do mapa geral, das grandes zonas que definem como o mercado se comporta ao longo de dias e até semanas. Certo, já entendemos as filosofias. Um olha de perto, o outro olha de longe. Agora vem a parte boa. Vamos colocar os dados deles lado a lado e ver o que realmente está acontecendo. É a hora da verdade. Primeiro, o ponto de equilíbrio do mercado. O Spot Gama chama de zero gama e ele está em 684, é o ponto de virada, onde o mercado pode mudar de um regime de estabilidade para um de volatilidade. O Mentor Q tem um conceito bem parecido, o High Volume Level, ou HVL, que está em 685. É a região que funciona como um ímã para o preço. Agora, olhem só, os números são incrivelmente próximos. Agora, e as barreiras? O Spot Gama identifica a Hedge Wall em 68,70. Que é uma grande muralha estrutural. Já o Mentor Q aponta a Gamma Wall 0 DTE em 68,60, que é mais uma linha de defesa tática para o dia. Pensa assim, uma é a fortaleza, a outra é a trincheira. E, de novo, a gente vê que elas estão muito, muito próximas. Então, depois dessa análise toda, a grande diferença entre os principais níveis de equilíbrio dos dois modelos é de apenas 7 pontos. Do ponto de vista estrutural do mercado, isso é basicamente o mesmo lugar. Eles estão nos dizendo a mesma coisa, só que em idiomas diferentes. E é isso que nos leva ao grande final da nossa análise. Se eles não estão em conflito, o que acontece quando a gente combina as informações? Aí a gente chega na confluência, naquilo que a gente pode chamar de zona crítica. Esse quadro aqui resume tudo muito bem. De um lado, o Mentor Q, com seu foco no fluxo intraday. Do outro, o Spot Gama, com sua visão macro estrutural. São duas ferramentas diferentes para trabalhos diferentes, mas que quando a gente sobrepõe os dados, revelam algo muito poderoso. E aqui está. A resposta para o nosso quebra-cabeça não é um número específico, mas sim uma zona. Entre 6.845 e 6.870. Essa é a região onde as duas metodologias concordam que o jogo é decidido. E por que essa zona é tão importante? É só olhar o que tem aí dentro. O zero gama do Spot Gama, o HVL do Mentor Q, a Gamma Wall do dia, a Hedge Wall estrutural, o Volatility Trigger.
Todos os grandes níveis institucionais vindos das duas fontes estão empilhados numa faixa de preço muito, mas muito estreita. Essa é a zona de controle dos dealers. Então, a questão que fica para a gente pensar é a seguinte: e se a verdadeira vantagem não for tentar escolher um modelo certo e um errado? E se a chave de tudo for, na verdade, ouvir a história que os dois, com as suas perspectivas únicas, estão contando juntos? Essa confluência toda não é uma contradição, é uma confirmação de altíssima convicção.